Ageni primeiro, o decreto dominical e união das igrejas são duas coisas ou a mesma coisa? Veja, esse é um assunto bem amplo, que obviamente eu não vou entrar nesta live agora, porque nós vamos responder várias perguntas, mas eu vou fazer uma live futuramente só sobre esse assunto, tá? Veja, o decreto dominical, ou a perseguição aos cristãos profetizada em Apocalipse 13, está intimamente relacionada com a união religiosa e união política, tá? Como que nós sabemos isso? Veja o que diz Apocalipse 13. Eu respondo a sua pergunta, depois eu vou indicar um livro para quem quiser se aprofundar no assunto. Apocalipse capítulo 13, vamos ver aqui o versículo... Vamos ver se é no capítulo 13 ou no 17. É no 17, tá? O 17 fala do julgamento da grande meretriz, que também é a besta de Apocalipse 13. E aqui é dito o seguinte, ó. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E como o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, tanto uma união política quanto religiosa vai haver, de acordo com o Apocalipse 13, e vai haver uma punição tanto para essa união política quanto religiosa, que levará à perseguição dos filhos de Deus por meio do decreto dominical. Tá bom? Se você for para o capítulo 13, por exemplo, no verso 16, ó, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então você vê, todas as pessoas, religiosas ou não religiosas, estarão envolvidas nesse desfecho final do conflito cósmico. Tá? E um livro que eu indico para você se aprofundar no assunto, alguns na verdade, um deles é o livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Você pode procurar na Casa Publicadora Brasileira, o site C de Casa, P de Paulo, B de Bola, cpb.com.br. Você pode adquirir também um outro livraço, O Último Império, de Vanderlei Dornelles. Ele mostra a presença política dos Estados Unidos da América na profecia de Apocalipse 13. E um outro livro também do Vanderlei Dornelles, Pelo Sangue do Cordeiro. Livraços. Ambos da Casa Publicadora Brasileira. Tá bom? É possível que Jesus volte sem ter que o evangelho tenha sido pregado? Não é possível, querido. É impossível. Por quê? Porque a pregação do evangelho em todo o mundo é o sinal. É o último sinal para a volta de Cristo. Tá? Então vou ler para você Mateus 24, 14. Óbvio que juntamente com a pregação do evangelho, outros eventos ocorrem, né? Como ali em Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E aí o capítulo 19 já é a volta de Jesus Cristo. Né? E do 20 ao 22 já é a nossa vida na eternidade. Tá? Mas Mateus 24, 14 mostra o seguinte. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, ou seja, só a partir, né, da pregação do evangelho virá o fim. Então, Jesus voltará só depois que toda pessoa tiver ouvido algo a respeito do evangelho. Não é ouvido tudo. Ninguém aprende tudo e ninguém vai conseguir aprender tudo. Cada pessoa tem um nível de conhecimento do evangelho e de outras áreas da vida. Mas o que para Deus importa é que a pessoa conheça algo. E que seja o suficiente para ela tomar uma decisão. E isto aqui não está longe de acontecer, queridos. Quantas sociedades bíblicas do Brasil nós temos? Quantas sociedades bíblicas, né, na verdade também internacionais nós temos? Quantas bíblias distribuídas em praticamente todos os idiomas do mundo? Né? O cristianismo está em quase todos os países do mundo. Falta a janela das 40, que tem muita gente ainda, falta. Mas nós temos a possibilidade hoje da internet, da TV, do rádio. Então, Deus, como diz 2 Pedro 3,9,
Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus vai voltar, o evangelho vai ser pregado em todo mundo sim, para que ele volte, e ele não está atrasando, diríamos assim. Ele não está atrasado, ele está esperando que mais pessoas o conheçam para não pegar muito mais pessoas de surpresa. Tá bom? Olha, uma pergunta de Alan Aranda, da Argentina. Tá? Vou traduzir aqui para vocês, eu adoro espanhol. Né? Não, eu me comunico, não sou um fluente em espanhol, mas me comunico, gosto de falar, gosto de ler. Né? Então eu gosto muito desse idioma. Então ele diz assim, ó, irmão Leandro, quando o papado obrigar a respeitar o domingo, deveríamos ir saindo das cidades? Saudações desde a Argentina, um abraço. Veja bem, meu querido irmão Alan Aranda, existe um livreto de Ellen White muito interessante, chama A Vida no Campo. Tá? E ela fala o seguinte, que realmente, nesses momentos, o ideal seríamos estar fora das grandes cidades, porque lá podemos cultivar o próprio alimento e sofreríamos menos com o boicote econômico. Alguns internautas podem estar se perguntando do que o Leandro está falando. Talvez você ouviu isso pela primeira vez. Não se preocupe. Olha, eu tenho um vídeo, você pode ler. Vai na lupinha de pesquisa no meu canal, Leandro Quadros NT, no YouTube, e digita lá Apocalipse 13. E lá você vai ver uma explicação de Apocalipse 13 e por que o papado, por que o domingo estarão relacionados a esse evento de Apocalipse 13, tá bom? Então eu queria te dizer isso, meu querido irmão da Argentina. E outro detalhe, ela fala também que é uma questão bem pessoal. Por exemplo, o Espírito Santo pode dizer para algumas pessoas irem morar no campo hoje, nos dias de hoje. Outros pouco antes do decreto dominical, e outros o Espírito vai precisar que fiquem nas grandes cidades para dar testemunho. Então, cada pessoa precisa estar em comunhão com Deus e sensível à voz do Espírito para saber qual é o plano de Deus para a pessoa, tá bom? Bendiciones para você que vive em Argentina, ok? Um superchat aqui da Silvéria Magalhães. Obrigado, Silvéria, também a você. Boa noite, sou de Paulista, Pernambuco. Gosto muito de suas explicações. Sobre a Bíblia, o senhor poderia explicar a respeito dos milagres próximos à volta de Jesus? Veja, nós temos aqui em Atos, capítulo 2, na verdade também em Joel, capítulo 2. Eu vou ler aqui Joel, porque também ele é citado em Atos. Esse texto mostra que Deus realmente vai usar de forma bastante poderosa os seus filhos com os dons espirituais pouco antes de Jesus voltar. Vamos ver aqui Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse derramamento do espírito, ele ocorre em duas fases. A primeira fase ocorreu em Atos 2. E você vê lá o milagre que aconteceu, não é? Eles conseguiram falar em outros idiomas para muitas nações sem terem estudado aqueles idiomas. E nós cremos
que esse segundo derramamento do Espírito vai ocorrer de novo, com uma manifestação poderosa do dom profético e, obviamente, outros milagres irão acompanhar essa manifestação. Tá? Essas duas manifestações do Espírito, né, em Joel, são comparadas a duas chuvas, né, a chuva temporã e a chuva serôdia. Isso é algo que nós podemos comentar no outro momento, mas a chuva temporã, ela fazia crescer e brotar o grão na terra. Foi o que aconteceu com os apóstolos com o dom de línguas. Já a chuva serôdia, que caía na primavera, não é? Ela amadurecia o grão para a colheita. Nós queremos que o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma abundante, como aconteceu em Atos 2. E aí coisas vão acontecer, milagres, o dom profético e outras coisas que nós nem sabemos, podemos imaginar, mas Deus realmente vai atuar poderosamente pelo Espírito nessa segunda fase do derramamento dele, tá bom?